O assunto do vídeo de hoje vai ser o seguinte, a continuação do vídeo anterior, ou seja, o relato do terceiro dia em que eu trabalhei num escritório de contabilidade. Então, eu trabalhei por 50 dias, que não foram corridos, foi um dia por semana, às vezes 2 dias por semana, então eu conto como cada vez que eu aparecia lá no escritório, que era uma vez ou 2 vezes por semana, como um dia, né? Então, na verdade, não foram 50 dias corridos, foram vários meses trabalhando lá. E aí, esse terceiro dia ele foi muito cheio, bastante coisa para fazer. Poucas movimentações, mas muita coisa. Então, eu tô tendo que gravar mais de um vídeo. No vídeo anterior, eu expliquei, né, que neste dia eu aprendi a fazer lançamentos de faturamento por regime de competência e regime de caixa, e também lançamentos contábeis, né, de distribuição de lucro. É importante eu frisar que nesses dias todos que eu trabalhei no escritório, eu aprendi basicamente como trabalhar na parte de contabilidade, né, do escritório, porque eu fui descobrir isso com o tempo, né, o escritório ele é dividido em diversas áreas. Não é só lançamento. E eu trabalhei nessa parte de escrituração contábil, que é fazer o débito e crédito de todas as movimentações contábeis de uma empresa. Então, nesse terceiro dia, eu aprendi a fazer lançamentos contábeis feitos para tributos, faturamento e distribuição de lucro. E depois disso, depois que eu fiz essa escrituração contábil, eu fiz a conciliação, né, que é a conferência, baseada nos relatórios que eu emiti pelo sistema, que é o SCI, o sistema que lá no escritório o contador utilizava ou utiliza ainda o SCI, por meio do balancete, né, a conciliação feita por meio do balancete. E por fim, gerei o razão também, conta a conta, né, para conferir na conciliação, e por fim realizei o encerramento. Deixa eu ver se vale a pena eu entrar em... Estou pensando aqui que tipo de detalhamento que eu vou entrar. Por quê? Porque eu não sei, caso você esteja assistindo esse vídeo, o que eu recomendo que você faça se for trabalhar no escritório, como é muita coisa, é muito detalhezinho, anote. Olha só, aqui tem data, veja como eu estruturei. Dia 3, rotinas contábeis. Então, aqui é uma folha resumo, que eu deixava para fazer no final do expediente, dizendo o que eu aprendi. Hoje eu aprendi como fazer lançamentos e faturamento por regime de competência, de caixa, quais contas, né, distribuição de lucro. E a data e o dia da semana. E aí aqui, tem todos o que eu fiz exatamente. Tá vendo? Feito à mão mesmo, como forma de... Até ajuda, se você faz isso à mão, até te ajuda a fixar mais o que você viu ali, né? Bom, então no vídeo anterior eu fiz esse breve resumão aí do que eu fiz, né? E hoje eu quero só fazer alguns comentários conforme eu for percebendo nas minhas anotações aqui. Então o sistema foi o SCI, que deve ser talvez um dos sistemas mais tradicionais, pelo menos aqui em Curitiba eu percebo que muita gente usa. A forma de organização, sempre que eu entrava no computador tinha uma pasta por cliente. Então não vou aqui mencionar o nome do cliente, mas a primeira coisa que eu tinha que fazer é criar lá uma pasta com o nome do cliente. E daí já tinha começado, né, no vídeo anterior, aliás, do dia 2, eu já tinha feito a abertura da empresa, entre outras coisas já dessa empresa, eu apenas eu dei continuidade. Então o terceiro dia ele não foi full só desta empresa, eu já tinha começado no dia anterior. Usei dados da Defis, dados dos sócios da empresa e dados da PGDAS de modo geral, tá? O que mais que eu poderia comentar aqui? Tá, o faturamento ou recebimento, né? Sempre no quinto dia, e se cair no final de semana eu fazia o lançamento na data subsequente às contas que eu movimentava, débito caixa geral e crédito clientes a receber. Quinto dia e o texto recebimento do mês. O texto básico que você vai fazer um lançamento contábil, você tem que colocar lá valor referente a, né? Geralmente se for um sistema, como é o meu caso, nesse caso que eu fiz via sistema, não fiz integração. Às vezes que eu lancei no Excel não era para fazer integração nesse começo, eu só fui aprender a fazer integração, que é você colocar numa base de dados do Excel e aí usar o sistema para puxar uma quantidade, um volume muito maior de informações. Não aconteceu aqui eu tinha que fazer no sistema manualmente, lançamento por lançamento. Eu fiz isso para 5 anos, nesse caso aqui, né, 2018, retroativo na empresa, 2019, 20, 21, 22, nesse caso. Então, para recebimento, movimentei caixa geral, no caso, no regime de caixa, né? Quando foi pelo regime de caixa. Mas antes disso eu fiz o lançamento, como eu já falei no vídeo anterior, pelo regime de competência, que eu lancei débito clientes a receber,
e crédito prestação de serviço, no caso, né, no último dia do mês. E quando fiz o lançamento do recebimento em si, o regime de caixa, a entrada do dinheiro de fato, então débito, caixa geral e crédito do cliente a receber exatamente, até fiz o lançamento desfazendo aquele anterior, vamos dizer assim, usando esse termo. Só que a data no 5º dia do mês, né? O que mais que eu poderia comentar aqui? Eu usei o PGDAS na maioria das vezes desse cliente porque a gente estava sem a nota fiscal, não tem problema, pode usar também. Mas o mais correto seria usar os dados da nota fiscal, coisa que fiz muito ao longo desses 50 dias. Também utilizei dados da DEFIS, que é a Declaração Anual do Simples Nacional, para conseguir alguns dados também. Vamos ver, tá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu gostaria de comentar aqui. Depois que eu fiz, então, esses lançamentos de receita, né, tanto pelo regime de competência como o regime de caixa, e também os tributos, bem lembrado, também fiz lançamentos de tributos usando a DEFIS, né, isso que eu acabei de mencionar, que é a Declaração Anual do Simples Nacional. No caso dos tributos, as contas que eu movimentei foram as seguintes. Quando era por competência, movimentei débito, né, despesa simples nacional, aquela conta de resultado lá da demonstração de resultado, e crédito simples nacional a pagar no passivo. Isso pelo regime de competência, né? Ou seja, a provisão, apenas o provisionamento. Agora, quando eu tinha que, de fato, realizar isso, aí as contas movimentadas, neste caso, eram as seguintes, pelo regime de caixa, né? Débito em simples a pagar, mais uma conta de débito de despesa com juros e multa, né? Caso tivesse, na maioria das vezes tinha, e crédito em caixa geral. Então, uma conta do ativo, uma conta do passivo e uma conta do resultado, lá da demonstração do resultado do exercício. O que mais que eu poderia mencionar desse terceiro dia? Tá, a questão do dividendo eu acho que eu vou deixar para o próximo vídeo, para não ficar muito longo, tá bom? No próximo vídeo, então, quero começar a tratar sobre a escrituração, né, dos dividendos dessa empresa, bem como a conciliação e a emissão dos relatórios contábeis. Porque todo o processo contábil é basicamente assim, você faz a escrituração contábil, né, da abertura da empresa, com os dados dos sócios, depois disso você começa a fazer os lançamentos com base nas notas fiscais que você tiver de entrada e saída, em outros comprovantes fiscais também, outros documentos oficiais. Depois disso, você faz a distribuição de lucros. Feito isso, você faz a conciliação, né? Faz o encerramento e emite os relatórios contábeis, e aí dá a finalidade ou o destino desses relatórios contábeis, que pode ser o próprio cliente ou o governo. Esse é o processo contábil de modo geral, bem resumido, que eu lembro aqui de cabeça. Então, no próximo vídeo, eu quero tratar então sobre a distribuição de lucro que eu fiz nessa empresa, finalizando, portanto, o terceiro dia, que não vai ser hoje, que é muita coisa, né? Resumindo, então, até agora, tanto do primeiro vídeo como do segundo, apresentei a escrituração básica que fiz para tributos, tanto pelo regime de caixa e regime de competência, nesse caso simples nacional, e também de faturamento, sempre me foge a palavra, tanto pelo regime de caixa como pelo regime de competência também. Cadê? E para o próximo vídeo, então, distribuição de lucro. Valeu, rapaziada. Dá uma olhada no último vídeo aqui. Assiste o vídeo primeiro, onde comecei a fazer o relato do terceiro dia.